obviamente, mas muito em especial pelas características constitutivas de um pesquisador. Como eu disse, o que eu vou fazer aqui é uma reflexão em voz alta. Ela se refere a mim, ao que eu penso sobre a pesquisa, mas muito eventualmente pode se referir, ao menos em parte, a algum de vocês, isto é, a pesquisa de alguns de vocês. Eu diria que se trata do ponto de partida ideal para pesquisas na área de humanidades. Eu me refiro a como eu deveria me portar, como eu deveria me sentir como um investigador diante de uma pesquisa muito especial na área de humanidades. O professor Geraldo ponderou que o melhor seria falar o ponto de partida com excelência e não o ideal, mas eu confesso que não tenho a pretensão, por não ter a capacidade ou competência para lhes apresentar um ponto de partida com excelência. Me parece que o termo ideal é algo mais singelo, que seria assim a busca de uma situação idealizada, mesmo que como ser humano, nós, com todas as nossas infinitas limitações, não iremos conseguir, mas como é que nós devemos caminhar, se posicionar o mais próximo possível deste ponto de partida para uma investigação. Ele é mais modesto do que um ponto com excelência, mais pé no chão, eu diria. Como eu disse, é uma reflexão em voz alta, ou seja, eu vou compartilhar com vocês, no intuito de apontar o direcionamento e a postura para qualquer pesquisa de mestrado ou doutorado. Na verdade, não existe uma fórmula para isso, e muito menos eu teria alguma ideia mais precisa, mas algumas reflexões podem ajudar muito sobre o que faremos, do que pesquisaremos, e muito em especial sobre a nossa disciplina, que ela estuda a busca de um estado mais consciente a partir da pedagogia radical e inclusiva de Eran Gascon, e é um tema extremamente complexo, e é um tema que requer uma capacidade imensa de sair fora da casinha, de pensar diferente. A gente acaba se prendendo a paradigmas, e isso a gente vai falar muito, né, durante a disciplina, e isso é um problema muito sério na nossa convivência. Quanto à pedagogia radical inclusiva, em síntese, vocês verão que é um novo e revolucionário paradigma para a educação, e que é válido para todo o nosso planeta. Para isso, antes de nos aprofundar sobre o assunto, precisaremos de muitas outras coisas, me parece, sobre as quais passarei a discorrer nessa minha autorreflexão, e que, portanto, torna-se um marco, um ponto de partida para o que iremos estudar. Falaremos também durante esse seminário várias vezes sobre esse tal estado mais consciente. A própria pedagogia radical inclusiva é uma proposta de um sistema educativo amplo, e que ela própria está calcada na consciência, a busca de uma consciência maior. Mas veremos a pedagogia radical inclusiva e iremos além dela, a tentativa de elucidar quais especificamente seriam os elementos necessários para uma ampliação de consciência.
Nesse ponto, falando-se em consciência, vale destacar que o termo tem uma certa limitação dentro do que nós abordaremos. Então, digamos assim, seria uma delimitação do sentido, do significado do que é a consciência. É importante essa delimitação, porque a consciência, em um sentido mais amplo, refere-se ao fenômeno em si. Dá um exemplo, eu penso em erguer meu braço direito e ele levanta. Na academia, não muito, talvez mais o senso comum, a consciência refere-se ao fenômeno em si, como sinônimo da alma, independentemente de discussões ela ser mortal ou imortal. Os neurocientistas, aliás, tratam a consciência como o maior fenômeno do universo ou da vida, o maior mistério, o maior enigma. Os próprios livros de medicina não conseguem dar uma definição plena do que seja a consciência. Bem, mas esses aprofundamentos estão sendo apontados aqui, estou apontando aqui, mas nós não chegaremos a eles. Eventualmente, pode servir para inspiração para futuras pesquisas, mas acho importante situar, né, o sentido da consciência, né, que nós iremos trabalhar, que está mais ligado efetivamente a uma posição mais restrita ao conhecimento, ao entendimento, né? Enfim, retomando a essência do assunto de hoje, em síntese, como devo me posicionar mais adequadamente para iniciar um trabalho investigativo? Essa seria a pergunta que tentaremos responder. O primeiro ponto, me parece fundamental, é ter a capacidade de sair do meio da floresta para poder enxergar melhor as árvores. Ou seja, a capacidade de romper paradigmas, em pensamento, ao menos, né, e tentar alinhar a cognição em direção à imensidão do infinito. Né? Obviamente que isso soa como uma situação utópica, mas eu me refiro a se portar de maneira mais adequada possível, até porque o impossível fica para a nossa busca e nossa luta diária de um mundo melhor, né? Aliás, sobre essa capacidade de romper paradigmas, ou seja, pensar fora da casinha, como eu disse, eu estou fazendo 65 anos de idade e nesse tempo todo eu nunca conheci ninguém que chegasse perto dessa capacidade que o professor Agustin da Laerran-Gascon possui. É algo simplesmente impressionante, o que, em boa parte, explica assim, o brilhantismo com que ele elabora a sua pedagogia radical inclusiva, há mais de 30 anos, fundamentada totalmente em pressupostos pedagógicos, científicos, e que eu espero que Oxalá encontre eco, na verdade, continue encontrando eco, né? Mas que isso se amplie por todo o nosso planeta, para o bem e o desenvolvimento humano e planetário através da educação, mas de uma educação
atualizada e estruturada para as nossas atuais necessidades, que, como todos nós sabemos, muda radicalmente a todo momento, né? A nossa transformação, a transformação da sociedade e do ser humano é numa velocidade cada vez maior, e me parece fundamental a educação estar adequada a isso. Em síntese, é importante termos a capacidade de limpar os panoramas, os paradigmas que nós temos, até as últimas instâncias, o que pode representar um grande diferencial para a construção de uma pesquisa com consistência e com valor, efetivamente. Buscar construir uma pesquisa baseada, fundamentada em fatos encontrados, livre de preconceitos já estabelecidos e dos condicionamentos que detemos. Como disse, pode ser uma grande utopia, mas é claro que se posicionar nessa direção é o mínimo que podemos fazer, buscando estar o mais próximo possível que nós pudermos se situar dentro dessa situação ideal de pesquisadores. Assim, esse ponto de romper paradigmas está um dos aspectos que iremos tratar dentro da própria pedagogia radical e inclusiva, que são os condicionamentos e a necessidade dos descondicionamentos. Sem querer avançar no assunto, mas só para refletir, a vida como um todo nos condiciona de todas as formas possíveis. Nós somos condicionados de todas as formas e também agimos no condicionamento das demais pessoas, toda vez que tentamos vender uma ideia, né? Vender entre aspas, né? A vida, enfim, é constituída dessas questões todas. É uma tarefa gigantesca e que, portanto, requer um esforço extraordinário. Eu não sei se eu fico falando de uma forma meio imperativa aqui, como eu não dou, não faço perguntas, né, efetivamente para vocês, tentar abrir algum espaço. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre o que foi dito até aqui, ou algum questionamento, ou algo que não tenha ficado claro. Eu acho que está dando para acompanhar, sim, professor. Principalmente naquela parte em relação a paradigmas, né? Eu acho que os colegas também, quando tentaram... Estamos fazendo um mestrado agora, o Clóvis já está no doutorado, mas é um olhar diferenciado sobre o que já está ali em sociedade, né? Na perspectiva de problematizar, na perspectiva de buscar ancoramento teórico, né, para poder essa reflexão. Então, eu acho que é pertinente, sim, a pontuar, refletir sobre esse caminho do pesquisador e qual o propósito dele mesmo, né, nessa construção da pesquisa. Carlos, outra questão, eu vejo a tua paixão pela teoria da pedagogia radical inclusiva. Você é o único pesquisador sobre essa temática em termos de Brasil. E eu vejo, enquanto teoria, uma possibilidade face à complexidade do mundo, a complexidade dos nossos sistemas. Eu vejo enquanto possibilidade, porque se não for possibilidades, nós vamos investir muito alto numa teoria,
que depende de outros aspectos dentro dessa complexidade do mundo que nós vivemos. Outra questão, para conhecer o pensamento do Augustin, na revista Conjetura, a última, acho que do ano passado, eu e o Carlos fizemos uma entrevista com o Augustin, inclusive trazendo esse período da pandemia. E é claro que eu vejo essa teoria como uma teoria muito potente em termos de futuro para a educação. Eu vejo. Tanto que eu vejo a potência que nós conseguimos convencer de que ela fosse oferecida sob forma de disciplina. E outro aspecto muito interessante que você fala é a questão do sair da caixa. E é preciso ousar ao sair da caixa, é preciso ousar para sair da caixa, porque nós viemos de um sistema praticamente cimentado, engessado, e se vocês observarem os nossos mestrados e doutorados, eles, de certa forma, engessam, e na autoria, que é um dos principais aspectos do trabalho de vocês, eu creio que tem que ousar e tem que questionar os paradigmas instituídos. Pode continuar, ou se alguém quiser dialogar. Eu queria dizer ao Vamberto que, de fato, é isso mesmo. A importância de quebrar paradigmas é significativa para o mestrando e o doutorando, porque se espera que em suas dissertações, em suas teses, se produza algum conhecimento novo, né? Ancorado, obviamente, que isso faz parte da metodologia científica, no que já foi produzido, muito em especial por grandes pensadores, né? A professora Amarildo, que foi meu co-orientador brasileiro, sempre dizia muito para mim que eu deveria me preocupar muito em produzir subindo nos ombros dos gigantes, né? Mas não posso produzir novos conhecimentos não quebrando paradigmas, né? Não vejo como fazer isso. E de tudo que o Geraldo observou, eu gostaria de dizer que de todas essas inovações que a própria pedagogia radical e inclusiva traz, além da grande quebra de paradigmas, a imensa quebra de paradigmas que ela contém, ela contém questões que seriam assim tão elementares, tão simples, e que falaremos muito sobre isso também. Espero que tenhamos tempo, é tanto assunto, né? A ideia é não ser prolixo. Mas eu pergunto para vocês, qual a explicação da pedagogia não abarcar em seus ensinamentos, em sua bibliografia, todo o conhecimento produzido no Oriente? Eu passei todo o meu mestrado perguntando a todos os meus professores, inclusive alguns estrangeiros que tive oportunidade de ter aula com eles, e nenhuma explicação foi convincente. Quer dizer, qual é o sentido disso, né? E essas explicações, elas se centram mais ou menos que é uma cultura tão diferente que, né,
não dá nem para enquadrar como filosofia, como educação, é uma coisa completamente diferente que, sim, mas especialmente por ser diferente, é que devia se agregar, né? Quanto mais coisas diferentes, mais importantes, né? Quanto mais vocês me questionarem, quanto mais vocês não entenderem o que eu digo, é onde está a maior riqueza do conhecimento, né? Ou da busca do conhecimento, ou da formação de conhecimento, né? Aí, de um longo processo até se chegar à sabedoria, né? Então, não há, no meu ponto de vista, é algo tão elementar, que parece um absurdo que o ser humano até hoje não abraçou efetivamente a cultura oriental, os ensinamentos orientais nos processos de educação, que é onde se deve pensar mais seriamente sobre a formação do ser humano em si, né? Então, não há explicação. E uma das vantagens do trabalho do Eran Gascon é efetivamente agregar, né? Juntar a todo o conhecimento produzido lá desde a Grécia, passando a todos os demais pedagogos até hoje, agregando tudo que foi o que há de mais importante produzido também no Oriente, dando assim uma consistência maior, mais efetiva, né? Nós temos dentro da cultura oriental, por exemplo, uma prática muito efetiva que hoje até algumas universidades já adotam até como disciplina, que é não a reflexão, mas a meditação, efetivamente, né, como uma ferramenta de desenvolvimento humano muito efetiva, né? É uma ferramenta mais que milenária que somente agora no Ocidente se começa a engatinhar, né? Mas só para dar um exemplo de algo que faz parte da cultura oriental, não abarcado pela educação. Bom, o segundo ponto que eu queria destacar é que, para se ter condições assim ideais para iniciar uma pesquisa, é no sentido de se utilizar o que eu particularmente considero, vejam bem, a mais brilhante descoberta da humanidade, promovida por Sócrates, que efetivamente ter plenamente presente o fato de que só sei que nada sei, né? Tem que cuidar o tempo aqui, mas tem um filmezinho no YouTube, ou tinha, né? Já faz alguns anos que eu assisti, mas creio que deva estar lá, que fala sobre a vida de Sócrates. Aliás, o título do filme, de 1h30, mais ou menos, tempo de duração. É um filme italiano, e eu assisti tinha tradução, né, em português, então dava para qualquer dificuldade com o italiano se eliminava por aí, pelo menos a maior parte, né? Aonde nessa história da vida de Sócrates, ele chegou um momento que ele quis descobrir quem era a pessoa mais inteligente. E ele começou a pesquisar. E ele ficou um tempo, anos, pesquisando, entrevistando as pessoas que, notadamente, poderiam ser as mais inteligentes. Depois de algum tempo, concluiu a pesquisa. Ele achou que já tinha pesquisado o suficiente, e ele concluiu
que ele era o mais inteligente. Ele, Sócrates, era o mais inteligente que os outros, que todos eles que pesquisou. Por quê? Ao menos ele, Sócrates, sabia que não sabia de nada. Algo que ele não encontrou presente nos demais pensadores que ele entrevistou. Obviamente que, como eu disse, é meu ponto de vista ser a maior descoberta da humanidade, sendo apenas, então, um ponto dentre infinitos pontos, mas não é um mero exercício de retórica. É o que eu penso efetivamente, penso que é a forma mais adequada de se posicionar diante da insignificância do ser humano, perante a vida, perante o universo. Só o fato de lembrar de que existem mais galáxias no universo do que a quantidade de grãos de areia em nosso planeta, eu acho que também ajuda a nos posicionar diante da nossa insignificância. Somos seres pensantes, talvez outros não sejam, mas isso não significa nada. Somos seres falantes, mas também não significa nada. Até porque vários pensadores, dentre eles eu destaco Habermas, esses pensadores demonstraram que a comunicação do ser humano é um dos processos mais falhos e incapazes de se levar a um pleno entendimento, sendo, portanto, um dos nossos pontos fracos como ser humano, como ser vivo. Não bastasse isso, há também o aspecto dentro da linguagem, né? Que nós convivemos com mais de 7.000 línguas distintas. Nesse exercício, também na pedagogia radical e inclusiva, falaremos, é um dos temas radicais, essa questão das múltiplas linguagens, né? Carlos, oi. Só voltando lá, você traz, você e aliás, o próprio Agostinho, você fazem pesquisas muito interessantes a partir da filosofia oriental e trazem para se pensar a educação, que é algo muito importante. E, num determinado momento, houve esse fechamento para o mundo oriental, e nós nunca estudamos uma história do Oriente, mas hoje nós consumimos as vacinas que vêm de lá. E nós vemos a grande potência mundial, a China é uma grande potência mundial, a grande potência mundial. Sobre essa questão histórica, Henrique Dussel, filósofo argentino, radicado no México, ele está, acho, com uns 90 anos, por aí, ou mais. Ele tem um vídeo no YouTube que eu coloquei aí para vocês, que ele explica bem essa questão histórica dessa fragmentação entre Ocidente e Oriente. E está aí no chat, Henrique Dussel e outra mirada sobre a história universal. É um trabalho de 1 hora, e o espanhol do Henrique Dussel é um espanhol para latino-americano. Então, é um espanhol muito fácil de ser entendido, ele é muito didático. Valeria a pena vocês assistirem. Muito interessante. E a própria, falando sobre a China, né, a transformação da China em potência mundial, e possivelmente, muito logo, se torne a maior potência econômica mundial, isso também ajuda
olharmos mais profundamente para a cultura oriental, né? E todas as sabedorias que lá foram produzidas e que nós as ignoramos, né? Maravilha. Não conheço esse vídeo do Russell, mas vou assisti-lo. Fiquei bem interessado. Sobre essa questão da linguagem, tem um exercício que talvez vocês conheçam, mas era muito praticado em sala de aula, pelo menos lá no ensino fundamental, ou até ensino médio, né? É um exercício onde o professor divide a turma em duas partes. 50% dos alunos saem da sala de aula, fecha-se a porta, e dentro da sala de aula, com aquela metade que o professor ficou de alunos, ele escolhe um aluno que vai ficar responsável para ouvir uma história que o professor vai contar e depois contar para outro. Então, quando o professor termina de contar a história para esse aluno escolhido, chama-se um dos alunos que estava fora da sala de aula. Fecha-se a porta, e esse aluno que ouviu a história do professor, ele reconta a história para esse aluno que estava fora da sala de aula. Na sequência, esse aluno que ouviu por último a história contará para outro aluno que também estava fora da sala de aula. E assim, de forma sucessiva, até a história ser totalmente recontada pela metade dos alunos, um por um. Quando o último aluno reconta a história daqueles que estavam fora, né? Agora já todos dentro da sala, o professor conta novamente a história na sua versão original, comparando-se, então, a última versão com a original. E, geralmente, a história de um e de outro passa a ser totalmente e absurdamente diferente. Creio que a maioria, pelo menos, deve ter feito essa experiência, mas quem não fez, eu aconselho enormemente a fazer, porque é assombroso, né? E comprova a nossa deficiência comunicativa, né? Um exercício extraordinário. Aliás, cientificamente, pouco sabemos, ou quase nada, na verdade, sobre o processo de comunicação entre os demais seres vivos. E, sendo assim, torna-se impossível comparar a nossa fala com os demais métodos, sistemas que os demais seres vivos se comunicam, a ponto de poder-se dizer que haja um método mais eficiente um do que os outros. O que existe é um egocentrismo muito grande do ser humano em relação aos demais seres, né? Isso sim, isso existe, mas me parece totalmente sem fundamentos, né? Científicos, inclusive, para essa postura. Aliás, vocês irão me ouvir, possivelmente algumas outras vezes, questionando, direta ou indiretamente, essa pretensa imagem que o ser humano tem de ser a um ser superior, ou de ter vantagens em relação a algumas vantagens em relação aos demais seres vivos. Eu não sei como é que vocês encaram essa colocação, não há necessidade de concordar, a ideia, efetivamente, é provocar uma reflexão no sentido da postura de um pesquisador. Vejo que esse egocentrismo humano está totalmente fora
do perfil de um pesquisador, né? Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar, ainda temos tempo aqui de falar, é que o ser humano está muito distante da natureza. Pior do que isso, se distanciando cada vez mais. Ora, por que eu digo isso? Que a nossa natureza é o nosso habitat, é de onde viemos, é onde vivemos, e parece que somos o único ser não sintonizado. Né? Parece não, com certeza, né? O único que não temos sintonia com a natureza, e cada vez menos sintonia. E isso não me parece algo muito interessante. Nesse distanciamento, estamos destruindo cada vez mais o planeta, sendo esse processo de evolução, de conquistas tecnológicas avançar, e se conquistarmos novos planetas, alguém duvida de que iremos destruí-lo da mesma forma como estamos fazendo aqui na Terra? Tecnologias, máquinas, enfim, progresso em várias áreas, em especial da medicina, é extraordinário para o ser humano. Mas as bases para se afirmar que esse progresso em tecnologias, entre outros, seja absolutamente bom para a humanidade, não são unânimes. Até porque, para isso, também não há bases científicas para alcançar a profundidade suficiente da natureza para que essa afirmação seja plena, consistente. Seja como for, eu penso que, em essência, da natureza, quer seja, vejam bem, animal, vegetal ou mineral, tudo tem exatamente a mesma importância, em essência. Aliás, sonho em desenvolver uma tese de doutoramento ou de pós-doutoramento sobre isso, antes do meu último suspiro, dentre diversos outros temas paralelos que me atraem. Por fim, esses 3 pontos que eu destaquei aqui, eles devem estar assentados, olhando aqui já uma quarta visão, digamos, como se fosse um quarto ponto, que seria um ponto máximo aí, abarcando esses 3 pontos, que é a virtude, o que daria uma sustentação permanente, inabalável e até infinita. Somente a virtude poderia proporcionar isso. Quando me refiro à virtude, hoje, nas aulas futuras, em qualquer momento, eu estarei me expressando em relação aos valores morais e éticos em especiais. Eu digo isso porque o sentido da virtude é muito ampla, e se tolerar, se houver tolerância à língua portuguesa, pode até permitir fazer referência a algo virtuoso que não seja bom, né? Depende do ponto de vista, né? Mas quando falo em virtude, falo em valores morais e éticos. Eu vejo, particularmente, que com a virtude presente em um bom nível em todo o ser humano, a maioria dos nossos problemas se resolveriam, como, por exemplo, a fome, a desigualdade crescente, as guerras, etc. Pensem bem se isso não é verdade. Reflitam um pouco sobre o tema em si. A virtude diminuiria ou até poderia eliminar esse egocentrismo humano, o qual, somado à sua extrema estupidez,
sim, estupidez humana, né? Que acaba fazendo da vida um palco de horrores, de sofrimento, que me parece muito mais do que necessário. Ô, Carlos, Oi. só descontraindo um momentinho, você vai escrever a tese depois dos 85 anos, que daí pode esperar o último suspiro. Eu disse que não queria morrer antes de assistir um jogo do Palmeiras e um baile com os Montanares. E um baile com os Montanares eu não entrei. E eu ainda não assisti nenhum jogo do Palmeiras, e nem quero assistir por enquanto. Então, pode continuar. Sabe que eu, acho que foi acho que faz tempo isso, gente. É até difícil falar em datas aqui, mas lá, acho que foi em 1991, ou 1999, eu fui assistir um Grenal no antigo Estádio Olímpico e o Grêmio tomou 5-2 do Internacional. Pá, me ferrei, né? Aí eu vivia falando para os meus filhos que eu não podia morrer com essa situação engasgada. Aí, quando é que foi? Há 2, 3 anos atrás, 4 anos, enfim, há poucos anos atrás, era Dia dos Pais, eu estava na arena aí com meu filho mais novo, o Lucas, e o Grêmio fez 5-0, aí eu disse para o meu filho, bom, meu filho, agora eu posso morrer. Ele se matava de rir. Mas, enfim, ser gremista, ser imortal tem as suas virtudes também, né? Mas, falando sério, eu acho que as virtudes, com as virtudes presentes, os valores iriam para o seu devido lugar, a corrupção deixaria de existir, e, enfim, assim por diante, né? Teríamos um outro mundo, né? É verdade que não podemos, especialmente como pesquisadores também, pensar numa utopia de um mundo pleno de felicidade, porque isso não faz parte do nosso plano, da nossa dimensão, pelo menos como ela é constituída até então, né? Talvez seria um bom assunto para debate se poderíamos elevar a qualidade de vida a tal ponto de eliminar o sofrimento, de eliminar o mal, de eliminar o negativo. É muito interessante pensar de uma forma assim muito profunda, porque como nós vivemos hoje, nós precisamos da infelicidade para ter noção da felicidade, nós precisamos do mal para compreender o bem. Então, essa dualidade em tudo que existe na vida é um plano, é um momento, é uma dimensão. Se podemos evoluir, não sei. Podemos melhorar? Sim. Né? Mas, por enquanto, as percepções humanas dão conta que temos que conviver com esses dois lados permanentemente. Mas o fato é que nós não podemos deixar de acreditar que podemos transformar a vida da humanidade muito melhor do que é na atualidade, com tantas mazelas, com fome, miséria e tudo mais, convivendo lado a lado com a riqueza, por exemplo. Né? Bem, em suma, eu acho que o ponto de partida ideal para uma boa pesquisa é que o pesquisador deve assumir que tem a capacidade de quebrar paradigmas através de uma capacidade diferente de pensar.
Você deve ter que assumir que o pesquisador está ciente que ele não sabe nada. Deve assumir que o pesquisador necessita de um bom grau de integração com a natureza e para completar, ele deve valorizar cada vez mais a virtude como uma base mais fundamental para o desenvolvimento social, cidadão e até mesmo científico. Enfim, concluindo essa minha autorreflexão, que estou fazendo aqui em voz alta, dividindo com vocês, eu não sei se vocês concordam, mas eu penso carinhosamente que tudo isso é um caminho a ser trilhado e, a partir desse direcionamento, as pesquisas possam ser mais isentas, mais profundas e fundamentadas em fatos consistentes e ao mesmo tempo, virtuosos. E tudo isso que eu estou falando eu acho muito pertinente para o assunto que iremos seguir em nossa disciplina, pois vai exigir de nós muitas dessas posturas para situarmos nessa. Nos temas que esse seminário irá nos trazer. Aliás, eu acredito que dentro da metodologia que o professor Geraldo passou para vocês e que oferece a oportunidade da feitura de um artigo científico, eu acho, uma das coisas mais proveitosas nas disciplinas de mestrado e doutorado é o professor dar essa oportunidade de se fazer um artigo. Primeiro, porque eu acho que isso requer pesquisa também, não só juntar os dados do que foi tratado em sala de aula, e se torna a forma mais efetiva para o aprendizado em si. Além disso, ajuda a gente completar aquela necessidade das publicações, né, que é um dos itens necessários aí a conclusão dos cursos, né? Mas, além dessas... E você e você começa a dar a cara a bater no mundo científico. Exatamente. É aí que começa a atividade de pesquisador, efetivamente, né? Você começa a se inserir. Muito bem, eu acho que a exposição do Carlos pode ter aberto alguns espaços para nós dialogarmos agora. E várias vezes, quando eu trabalho em sala de aula, frente a essa teoria da pedagogia radical e inclusiva, uma das questões que eu me pergunto em termos de educação, e já fiz várias vezes em sala de aula, o que significa educar hoje? E quando se fala o que significa educar hoje, eu creio que é de fundamental importância nós pensarmos qual o sentido da nossa pesquisa hoje. Qual o alcance da pesquisa que eu estou fazendo? Será que a minha pesquisa ela vai servir apenas para eu angariar um título e depois ficar arquivada nos repositórios de uma universidade? Ou essa pesquisa ela tem um alcance, eu vejo que o momento atual ele conclama por pesquisas que comecem a pensar a educação a partir do momento que nós estamos vivendo. E que momento nós estamos vivendo? Ou seja, com que lentes nós olhamos este momento que nós estamos vivendo? Que, de repente, nós podemos estar míopes, como a maioria da humanidade está,
diante da realidade que nós estamos vivendo. Qual o papel da universidade enquanto centro de produção do conhecimento neste momento? Eu creio que qualquer pesquisa que for feita não pode desconsiderar o contexto histórico que a humanidade vivencia, que é o contexto do coronavírus, contexto este que abre espaço para muitas máscaras caírem, e nós vemos o desvelar de alguns fatos, mas com que lentes nós vamos olhar essa realidade? E outra questão que eu vejo de fundamental importância: o que significa educar hoje? Quem nós educamos? Por que educamos? E para que educamos? Para quem é o mestrando e doutorando que chega até nós? Como vai sair esse mestrando e doutorando de um mestrado ou doutorado? Porque nós temos doutores que são verdadeiros analfabetos do ponto de vista humano, que não sabem se relacionar e que não assumem um compromisso diante do mundo. Diante do mundo. E aí nós vivemos de um contexto educacional em que aquilo que chamamos de educação provém de influências internacionais, de processos de dominação, e que nós nos deparamos com acesso ao conhecimento, e grande parte da nossa população, o conhecimento com qualidade socialmente referenciada, isso é negado. E o que este momento de pandemia traz para a nossa pesquisa? Eu creio que a pedagogia radical e inclusiva, ela pode abrir horizontes, não ser a tábua de salvação, mas pode ser um horizonte, um caminho, uma perspectiva em termos de educação. E o que nós vemos? O pessoal voltando à sala de aula, questionável, né? Mas estão voltando, e os sistemas não preparados para recomeçar. Ficaram um ano parado e não estão preparados para recomeçar. Questões pedagógicas não foram suficientemente discutidas durante este processo da pandemia. Nós avançamos, hoje estamos utilizando aulas online. Sim, nós transferimos o velho para esse espaço. Nós não estamos preparados para essa realidade. E outra questão, eu vejo no nosso processo de formação, eu não nego a tecnologia, mas eu vejo ainda a importância do contato humano. Como faz falta no processo de formação de um mestre e de um doutor, o momento corredor, o momento, Clóvis, que já fez mestrado conosco, eu acho que eu não tive a oportunidade de estar em sala de aula contigo, né, Clóvis? Já, professor, no primeiro semestre do mestrado, eu fiz uma matéria com o senhor. No primeiro semestre? Eu não me lembro de você. Você é da área do direito, né? Sim. Você é aqui de Caxias. Não, eu sou de Encantado. Encantado. Como eu estou ficando velho. Acho que os neurônios estão
roendo as minhas lembranças. E o Vamberto, vocês vejam como era importante esse corredor, como era importante a gente sentar e tomar um café junto. Eu tive uma experiência com o Carlos, que nós ficamos um semestre nos reunindo 2 vezes por tarde, e quando Por chegava... por semana, antes dele ir para a Espanha, e daí quando chegava às 3h30 da tarde, eu convidava o Carlos para fumar, e ele fumava por ele e por mim. E nós tomávamos um café e fazíamos trocas que eram muito importantes. Agora, para fechar a nossa aula de hoje, em cima da fala do Carlos e desse momento que nós estamos vivendo, como é que vocês veem o atual momento e quais as perspectivas em termos de futuro? Ou outras questões que vocês queiram problematizar e questionar. Eu quero falar alguma coisa, já que está aberto meu microfone, eu quero aproveitar. Quando o professor falava, eu anotava algumas coisas aqui. Eu queria levantar uma hipótese, na verdade, um questionamento, não é uma certeza, mas uma pergunta para a gente pensar sobre a cultura oriental. O professor falou por que não adotamos, né, um pouco da cultura oriental na nossa pedagogia. E uma pergunta que eu faço é: mas eles adotam um pouco da nossa pedagogia ocidental na cultura deles também? Não é um questionamento assim para um embate, mas é uma dúvida que eu tenho, né? Eles também adotam parte da nossa pedagogia. Existe um dilema muito grande na nossa política, né, que vem já do século passado, até do anterior, que é a questão liberdade e igualdade, né? Um desafio da política é encontrar um equilíbrio entre liberdade e igualdade. A gente sabe que onde existe, e nunca vai existir, mas uma liberdade plena, ela só existe se tirarmos um pouco da igualdade, e a igualdade plena também só vai existir se a gente retirar um pouco da liberdade, né? Então, a gente hoje tem o Oriente, né, como um certo um expoente assim de previsão de crescimento, de modelo, né, enfim, mas existe uma certa retirada da liberdade das pessoas claro, uma igualdade maior, mas até que ponto a gente está preparado, né, para essa perda da liberdade, que a gente sabe que existe muita liberdade, não estou falando de forma favorável ou negativa, mas existe uma liberdade muito grande no Ocidente, né? E no Oriente já isso inverte um pouco. Então, até que ponto a nossa cultura está preparada para encarar essa perda da liberdade, né? E o ganho de uma maior igualdade, né? Então, esse é um questionamento que eu coloco, que já vem há muito tempo, né? Mas dentro da minha área jurídica sempre é falado isso. Outra questão que o professor falou também sobre Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Isso também dentro da área jurídica, e eu falo assim das decisões, né? A busca por uma isenção e a imparcialidade, né, das decisões é um desafio muito grande. É um dos princípios do processo, é a imparcialidade do jogador. Só que isso é impossível, né? E assim também a imparcialidade do pesquisador, né, na nossa área. O professor falou, né, da isenção dentro da pesquisa, mas isso é impossível chegar, né, a uma plenitude de isenção ou de imparcialidade, já que a gente vem com uma carga de experiências, de vida, né, de idiosincrasias, de
de pensamentos voltados a uma parcialidade, né? Então, isso é muito difícil a gente buscar. Eu acho que é um maior, sem dúvida, é o maior desafio para o pesquisador, né? Essa isenção, essa imparcialidade. É isso que eu queria colocar. Talvez, Clóvis, essa imparcialidade é no sentido... às vezes, eu acho um tanto delicado esse termo imparcialidade, porque analisando dentro de outras perspectivas da ciência, é que existe um ato político também dentro da ciência. Então, vai dentro da questão mais de uma ética, eu vejo a ética acima de tudo, a ética acima de tudo. E nós somos constituídos. Eu achei muito interessante também o teu questionamento. Será que lá eles nos utilizam e por que nós devemos utilizar deles? O que eu vejo, Clóvis, é não no sentido de nós, talvez uma perspectiva de transferência, mas uma perspectiva de um conhecimento planetário. Se eles não nos utilizam, eles deveriam aproveitar o que o Ocidente tem de bom. E nós deveríamos aproveitar o que o Oriente tem de bom. E, inclusive, nós sabemos que existem historiadores que falam que a China esteve na América antes dos portugueses. O desenvolvimento científico deles é grande. Não que eu estou fazendo apologia na China, tem vários problemas de liberdade e de exploração de trabalho e tudo. A gente também não pode glamorizar. Quando você vê uma Índia vendendo vacina para o mundo e lá explodindo o coronavírus. Então, é muito paradoxal isso, né? Eles vendendo e não conseguindo atender às necessidades. Então, é muito paradoxal. Mas eles têm alguns desenvolvimentos que nós não temos aqui, que poderiam ser utilizados. Mas, é claro, não colocar como essa abertura planetária em termos de conhecimento, em termos de pesquisa, e não essa ruptura do Ocidente. E com relação às liberdades, é complexo o que você fala, essa questão de liberdade. Muito complexo. Inclusive, até para nós, essa liberdade. Eles têm menos liberdade, nós temos mais liberdade. Temos, mas também pode ser questionado até que ponto nós temos a liberdade. Até que ponto nós temos a liberdade? Nós temos uma liberdade de ir e vir. Teoricamente, temos. Teoricamente, temos. E eu vejo um grande problema também que se coloca em termos de justiça é essa isenção do juiz. Porque, em termos de direito, é um aperfeiçoamento, né, também. É uma busca. E existem limitantes, fatores que limitam. E eu vejo na pesquisa, existe a subjetividade do pesquisador. Nós não podemos deixar de lado a subjetividade do pesquisador. O trabalho é teu, é uma autoria tua. E, muitas vezes, isso aí nos foi negado no nosso processo de formação, a autoria. Eu acho que o questionamento do Clóvis sobre
o quanto estamos preparados para termos, eventualmente, menos liberdade, muito pertinente, porque eu considero a liberdade um maior bem como ser humano, de forma individual e coletiva. Imaginar a perda da liberdade me parece tirar praticamente todo o sentido da própria existência, né? Então, é um questionamento muito interessante que o Clóvis nos trouxe. Sobre a questão, se eles utilizam o conhecimento produzido no Ocidente. Então, eu sempre vou ser muito honesto, né, ao ponto, como nesse caso, de dizer que não tenho condições de responder. Entretanto, lá na Europa, lá em Madrid, as aulas que eu assistia eram no mestrado, já que no doutorado não tenho, e o normal lá sempre assim, você tem alunos do mundo inteiro, né? Então, lá no mestrado, tinha colegas aqui da América do Sul, tudo, a maior parte dos países, da Europa, do Ocidente, do Oriente, quer dizer, e tinha uma colega da China que acabei fazendo bastante amizade com ela, trocando muitas ideias. Hoje ainda converso com ela só por e-mail, porque na China, você sabe, eles não têm essa liberdade de ter Facebook, de ter WhatsApp, então eles não têm essa liberdade, né, de comunicação. Então, quando eu falo com ela, é por e-mail eu consigo conversar. Mas alguma coisa nesse sentido eu consegui captar, e no ensino médio e superior, há alguma coisa assim do Ocidente na educação deles, né? Mas evidentemente que predomina, especialmente no ensino fundamental, os ensinamentos orientais, né? O que é bastante compreensível, né? Se nós abdicamos totalmente o ensino oriental, como é que nós iríamos criticar que eles abdicassem do nosso ensino, né? Do nosso conhecimento? Enfim, mas é um conhecimento mais profundo para falar sobre isso. Não tenho, mas é uma questão também bastante interessante. O fato é que há um distanciamento que espero cada vez mais diminua, porque quanto mais conhecimento para interagir, maior poderá ser a sabedoria, né, produzida. Ô, Carlos, eu gostaria que você tomasse muito cuidado com esses e-mails. Porque se eles não podem ter Facebook, nem WhatsApp, é sinal que os e-mails também são controlados. Brincadeiras à parte. Ô, Carlos, mesmo, né? Você teria algum texto para a semana que vem para recomendar? A semana que vem nós vamos falar sobre o contexto de amplos condicionamentos. Não, digamos, além do que eu tenho sobre isso no meu livro, qualquer coisa que for lida sobre condicionamento e descondicionamento ajudaria para o debate, né, que vamos promover, né? Assim, do Agostinho, assim, especificamente na bibliografia,
muito embora ele tenha uma ampla bibliografia, foi resumida aqui para não dar uma fontes, dispersar as fontes, né? Digamos, concentrar aqui nessas questões que foram postas nas referências, acho que são as mais importantes, né? Mas no livro O Despertar do Humano tem questões bem específicas sobre condicionamento e descondicionamento, se para dar uma sugestão. Mas, como eu disse, qualquer leitura sobre o tema vai valer com certeza. E seria interessante que vocês assistissem esse vídeo, Henrique do Céu e outra mirada sobre a história universal, para nós fazermos alguns comentários no início da aula, fizesse algumas anotações, que ele ele é um grande ícone em termos de pesquisa. Nós agradecemos a presença de vocês, um grande abraço, se cuidem, que o Covid está começando uma terceira onda, e essa terceira onda, ela está atingindo os mais jovens. Cuidem então, são informações que a gente tem, que está voltando uma terceira onda, e, infelizmente, nós estamos vivendo num momento de turbulência muito grande. Nós estamos com problema das vacinas, nós estamos com problema de segunda dose, nós estamos com poucas vacinas para a população. Então, vocês se cuidem, um grande abraço para vocês, cuide dos familiares, um bom trabalho, e até a semana que vem. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, abraço. Até semana que vem.